Oi, boa noite, pessoal. Oi, Ore, sentam ou estão escutando agora? Boa noite, pessoal da Lapa, pessoal do Pinhão, Prudentópolis. Goiôerê. Então, tá bom. Vamos dar início, então, a essa web. Então, boa noite. Então, primeiro comentando só a respeito da disciplina, né? Então, de uma forma geral, essa semana vocês já viram, já devem ter visto lá, quem ainda não viu, a videoaula, né? Então, a gente vai comentar algumas coisas das atividades e também da própria disciplina, um pouquinho de cada coisa que foi abordada, né, no livro e que vai ser abordado na disciplina. Então, a ementa da disciplina, Dinâmicas para o Exercício Musical, ela consiste em jogos, experimentações e estudos da estrutura musical através do lúdico. Então, a gente vê que ela é bem ampla, assim, mas essa questão básica do lúdico mesmo, da diversão, da brincadeira dentro da educação musical. Então, quando eu peguei a disciplina, eu pensei realmente que ela é bem importante para a formação de vocês, né? Ela vem a complementar também a disciplina de metodologia, só que ao mesmo tempo tem esse desafio, porque a princípio é uma coisa que a gente trabalha aqui no presencial bastante com prática, né? E no curso à distância é realmente um desafio, né? A gente esperar essa questão da prática, né? Que por meio virtual, assim, é mais difícil um pouquinho conduzir. Mas mesmo assim eu achei importante, então foi por isso que eu resolvi estruturar o livro, né, essa apostila que eu fiz, que foi dessa forma, assim, buscando não só apresentar práticas, como fazer práticas, tipo, porque poderia ter sido só um livro de atividades, mas eu achei importante contextualizar essa discussão, mesmo que de uma forma mais ampla, né, mais superficial até, né, dessa questão do que é o lúdico na educação, a importância. Então, foi um recorte que eu fiz, mas tentando dar uma geral mesmo na importância do professor saber utilizar mesmo esses jogos, essas brincadeiras, e quis fazer essa relação também de algumas atividades com os métodos ativos que vocês devem ter visto algumas coisas recorrentes, né, nas abordagens. Então, essa importância de refletir sobre as práticas também, já aproveitando o último capítulo do livro e também a última unidade da disciplina, é voltada para o planejamento, que é exatamente para vocês verem essa questão da reflexão sobre essas práticas e também, já para iniciar com vocês, um trabalho de planejamento mesmo, pensar em plano de aula, como estruturar, o que deve estar num planejamento. Então, na parte do quinto módulo, né, a gente vai pegar já mais essa parte mais prática mesmo, de, eu escolhi tais atividades, o que eu posso fazer com elas, o que eu posso trabalhar de objetivos para desenvolver realmente a musicalidade. Então, vai ser mais nesse sentido, e eu acho bem importante, até porque no ano que vem vocês já entram com algumas disciplinas mais mesmo da prática, né? Então, mais nesse sentido. Então, a gente começa falando do lúdico e a educação musical. Então, tem essa relação logo de jogos, brincadeiras, coisas divertidas, né, assim, que é uma coisa que a gente realmente, na educação, não é consenso, a gente vê que tem professores que são contra, mas geralmente é uma coisa meio senso comum até, de que a brincadeira pode contribuir mesmo dentro da sala de aula, e a gente vê isso, né? A gente como aluno ou como professor, a gente se diverte, pode se divertir sim aprendendo. Só que a questão é como orientar as práticas de forma que realmente se contemple uma construção de conhecimento, né? Eu acho que é esse o maior desafio. E pensar em práticas também no papel do professor como algo
realmente uma consciência crítica e que seja criadora também, um papel criador no sentido de pegar práticas. Sim, a gente tem algumas referências, mas sabe que uma mesma prática em diferentes grupos pode funcionar em um, pode não funcionar no outro. Então, a gente precisa ter esse exercício de adaptar de acordo com as nossas intenções e de acordo com o grupo que a gente está lidando, né? Então, esse é um desafio, mas é uma coisa que eu acho que estimula também o próprio professor para a prática dele. Então, ali no primeiro capítulo eu falo, né, dessa questão também das concepções, né, de brincadeira e jogos, principalmente. Então, eu não aprofundei a discussão, se vocês verem que realmente na pedagogia, na psicologia, eles já veem isso mais a fundo, mas eu quis só plantar a sementinha assim no sentido de ver essa questão realmente, o que é esse brincar, né, o que são jogos. Então, mais ou menos eu estipulei como um limite, assim, um recorte, assim, mas a brincadeira como algo mais amplo, né? O brincar envolvendo o prazer de fazer, a diversão, aquela certa liberdade, assim, na condução, aquela questão da limitação em um tempo e espaço, então aquela relação também de rumos incertos devido, não tem algo realmente fechado na brincadeira, né? Você não sabe onde ela vai dar e acabou ali, no outro dia pode ter outro. E já os jogos é uma concepção um pouquinho mais fechada, né? Porque na brincadeira pode ter ou não ter regras e nos jogos geralmente tem regras, né? E também tem essa relação de prazer, de diversão, esse gasto de energia, né? Agora, com relação ao tempo e espaço, por exemplo, não necessariamente, né? Então, um jogo pode começar hoje, aqui, aí interromper e depois ser retomado no outro dia, né? Se a gente vê jogos como os RPGs, não sei se vocês conhecem, mas pode durar muito tempo o mesmo jogo, né? Com as mesmas pessoas envolvidas, mas durante longos tempos. Então, e a questão do espaço também, né? Que hoje em dia, realmente, nós estamos aí nessa relação à distância, né? E o mesmo pode se dar em jogos também, né? Hoje é muito fácil essa relação. Em outro aspecto importante, que eu acho que tem que ter esse olhar mesmo, é de que, assim como a arte é um aspecto da cultura, o próprio brincar revela aspectos da cultura. Ela tem um sistema simbólico ali envolvido nas brincadeiras. Então, se você vê em todas as brincadeiras, tem umas significações, elas envolvem significados que são compartilhados nas relações sociais daquelas pessoas envolvidas, né? Então, alguns valores podem ser tirados, assim, a gente pode perceber que são explorados em determinadas brincadeiras, nas falas que surgem nas brincadeiras, ou, enfim, na forma de lidar entre as pessoas, né, nas relações interpessoais, a gente vê que elas reproduzem um pouco do que é vigente naquela sociedade, né. Então, e a arte dialoga muito com isso, porque a arte também é muito fácil envolver essa relação do prazer, da diversão e a questão cultural, que realmente a arte é uma manifestação cultural, também carregada de simbolismos, né, aqueles significados, né, que permeiam aquela cultura em que foi produzida, né, a obra. Então, essas relações são realmente positivas na educação musical também, né, não só no ensino de arte também, mas na educação de forma geral, no ensino de arte. E na música eu acho que realmente, e na arte é fácil trabalhar dessa forma, né? É mais fácil talvez do que outras disciplinas, né? E um aspecto que eu queria levantar para vocês é a respeito das abordagens metodológicas. Então, no começo do segundo capítulo, eu até começo falando que as brincadeiras e os jogos estão presentes também na educação tradicional.
Então, se a gente for ver, a diferença maior está no uso realmente do. Então, aí que é a importância do professor, eu insisto mais uma vez, o professor consciente, ele vai em busca de um ideal de educação, um ideal da sua postura, do seu papel ali naquele momento. Então, na educação tradicional, o jogo pode ser usado no sentido de reprodução mesmo, não de conscientização crítica, né? Agora, se eu quero uma conscientização crítica, a questão da formação mais ampla, mais integral, que o aluno desenvolva um olhar diferente para a realidade dele, então aí vai depender da forma que eu explorar o que acontece no jogo também, né? Então, fazer aos poucos, ele pensar nas diferenças, nas relações que acontecem ali, o que acontece dentro do jogo, nos resultados, a forma com que o jogo é pensado, as regras envolvidas. Então, esse aspecto criativo perante o jogo também pode ser estimulado. Então, por isso, essa importância dessa vinculação com a própria ideia sobre educação, né, que o professor tem. Então, o lúdico pode servir a diferentes objetivos. Então, tanto para a transformação quanto para a reprodução, assim como tudo na educação, né? Uma infraestrutura lá espetacular, recursos tecnológicos disponíveis para todos, uma escola assim que é o sonho, né, de consumo. Mas aqui aquilo vai servir? Qual a forma que os professores, que a direção, que o planejamento daquela escola prevê para a educação? Então, se ela prevê realmente uma coisa de imposição de conteúdos pré-estabelecidos, tipo, isso serve, aquilo lá que você já sabe não serve, é isso daqui que você vai ter que aprender, ou é desse jeito, então um jeito limitador e tal, que não explora a participação ativa do aluno, pode ser usado também dentro desse contexto a princípio, que é maravilhoso, né? Então, com jogos é a mesma coisa. Com jogos depende também do uso que se faz, né? O que está por trás daquela postura, com aquele jogo, com aquela brincadeira. Então, nisso entra o meu posicionamento pessoal, né? Que trouxe principalmente nesse segundo capítulo a relação com os métodos ativos em educação musical e com o pensamento de Swanwick, que aí vem realmente uma escolha de defesa da educação musical que envolve tanto a música enquanto conhecimento estético, que desenvolve o cognitivo, mas que desenvolve também essa parte sensível. E então, querendo que vocês, né, que os alunos, é isso que eu acredito que, aos poucos, dentro das aulas, consigam ter um olhar diferente. Pelo menos eu estimulando esse novo olhar, essa orientação para um olhar diferente sobre a sua realidade, né, para ele tentar levar isso para a vida dele. Então, essa formação mais voltada para o integral mesmo, além do aspecto mais técnico, né, envolvido, de conhecimento cognitivo. Então, eu elaborei aí até nesse segundo capítulo alguns pontos em comum que a gente já viu também lá em metodologia, mas aqui eu falei um pouco mais sobre outros aspectos envolvidos, né, nesses métodos ativos. Então, que tem a ver com uma proposta lúdica e que tem a ver com essa visão de educação. O que esses métodos trouxeram de importante? Então, essa questão da própria ideia de formação crítica, né? A ideia do fazer ativo dos alunos também, que é muito importante. O aluno participar, ele ativamente na construção musical, a brincadeira de improvisação, então ele vai fazer a parte dele ali, ele vai experimentar, ele vai explorar, ele vai ter opinião, ele vai conseguir elaborar novas regras, ele vai ter uma oportunidade de se expressar perante aquela proposta. Então, outra relação
É a questão do lúdico mesmo, né? Porque a questão do riso, a seriedade que é falada também nesse capítulo. Boa noite, Edne. Essa relação do lúdico, né? Que é importante também nesse sentido dessas práticas, né? Que envolvem esse fazer ativo, então esse contato direto com a música, né? É mais prazeroso se o aluno realmente tem essa possibilidade de brincar com sons, não só aceitar, olha, faça isso, isso, isso. Então, ele também ser convidado a pensar criticamente sobre o que ele escuta, né, sobre o que ele faz, o que o colega faz, enfim, e sobre o que é produzido pela cultura dele, né, pela sociedade, enfim. Então, outra questão importante é o trabalho em grupo, que não que o trabalho individual não seja importante, né? Mas o trabalho de grupo é ideal para pensando em educação escolar mesmo. E fora isso, essa questão do diálogo entre as pessoas envolvidas, essa construção coletiva do conhecimento é importante, essa troca, né? Que enriquece tanto as nossas experiências. Então, além do professor, aluno, estar o grupo trocando experiências, né, e construindo a partir disso. Outro aspecto importante é a questão do corpo. Então, não só uma visão integrada, assim, da própria música, por exemplo. Não vou esquartejar a música e estudar uns elementos isolados só. Eu posso até fazer isso, mas dentro também pensando nesse todo musical. Então, essa visão integrada de música, de arte. Tá bom? O resto do pessoal tá indo bem aí? Então eu vou continuando, que daqui a pouco espero que ajeitem aí. Enfim, só para não ter esse atraso aí. Então essa questão da visão integrada não só da música, mas do corpo também. Então, o corpo, o fazer musical envolve o corpo, não é só o ouvido, não é só o meu dedo que toca. Não é só o dedo que toca, não é só o meu ouvido que escuta, é o meu corpo inteiro. Meu corpo se expressa a partir do que eu escuto. E ele se expressando, ele produz também música. Então, essa visão integrada do homem mesmo. Então, do emocional, da mente, do físico, enfim. Outro ponto importante, a questão da cultura, né, que eu falei, que aí está tanto no livro descrito, a questão de respeitar o que o conhecimento que o aluno já traz, e isso em atividade de criação aparece bastante, né? E não rejeitar, mas também não ficar só naquilo, né? É uma coisa que a gente fala constantemente aqui. Como também ampliar, né, a visão, o que permite também, então, você conhecer o que é estranho a princípio para você, o que é diferente para você, o que você não está acostumado, você vai entrar em contato e talvez criar uma outra relação com aquilo, não só de rejeição ou de não gostar porque não faz parte, mas talvez tentar compreender um pouco melhor, né, o outro. Então, isso é bem importante também. E a outra questão é essa visão integrada que eu falei, né, da totalidade também, que é o homem não só como alguém que vai aprender, o aluno, então, no caso, né, o aluno não está ali para aprender uma determinada habilidade, que sabe-se lá o que ele vai fazer com aquilo, enfim. Será que tem função? Será que não? A questão é mais assim, o que ele vai fazer com aquilo? É uma relação com o meio, uma relação com a música, uma relação com outras manifestações artísticas, né? Ou com o próprio, com o outro, né? Então, são coisas que esses métodos trabalham, que voltam, né? Circulam dentro da mesma ideia, que num trabalho em grupo, cada um pode ter oportunidade de colaborar de forma pequena, né? Mas com a forma que se sente mais à vontade.
no momento que se sente mais à vontade, não fica tão centrado naquela pessoa, ter que desenvolver daquela forma. Então, uma forma mais cooperativa mesmo de ensino. E a questão da criação coopera muito com isso, né? A respeito dos jogos e das brincadeiras, eu também resolvi tocar nesse ponto aí. Tá travando também? Aqui já normalizou. Enfim. O som é a imagem. Karen, você podia dar uma ajudinha aqui, ver com o pessoal se tem o que fazer? Todos estão travando? Só a goiaria tá normal, então. Ah, tá. O problema é local, assim, então, como a gente tem horário, né, e a questão da gravação, eu vou prosseguir, espero que resolva logo, enfim. Então, essa exploração da relação dos jogos e das brincadeiras, né, tem a ver mesmo com essa visão de educação e por que eu escolhi o tradicional e o novo, né, essa relação entre os dois, porque é uma visão de educação realmente que tanto prevê a questão do resgate, né, de coisas tradicionais, de coisas que já estão na história, que fazem parte da cultura, quanto também prevê essa importância da inovação, de estar em contato com o que está acontecendo agora, né? Então, posturas que me preocupam mais são posturas mais radicais, né? Que ficam só presas ao tradicional ou só presas ao que é novo, né? Então, eu acho importante não descartar as influências e se aproximar das coisas, né? Para desenvolver esse senso crítico. Então, em termos da tecnologia, por exemplo, nas brincadeiras, tem um aspecto positivo, né? Que é a simulação da realidade, né? E exploração do que não se tem no real de forma mais realista, como assim? Que eu vou explicar. Tipo, a computação trouxe essa possibilidade, né? De eu ter jogos que simulam a realidade e até extrapolam a realidade de uma forma que pareça que eu esteja vivenciando aquilo. Então, essa ideia do virtual, né? É bem presente, isso é uma coisa bem interessante, né? E faz parte, né? A outra questão é a interação não limitada a tempo e espaço. Então, eu aqui eu posso estar jogando alguma coisa com alguém de outro lugar, com vocês aí, de modo virtual, acontecer o jogo, né? A questão da praticidade, claro que vem com isso, a questão das múltiplas possibilidades que a tecnologia traz, mas, por outro lado, ficar só nas brincadeiras ligadas à tecnologia acabam deixando de lado essa questão do uso do corpo, né? Então a gente fica muito passivo, não relaciona o que está vivenciando virtualmente com o viver na prática. Então é bem complicada essa questão. Isso atrapalha nas relações sociais, né? Na questão do desenvolvimento da expressão e da comunicação. Já nas brincadeiras tradicionais, gente, uma pena que esteja dando esse problema, mas o pessoal realmente daqui, deixa eu ver. O pessoal daqui está recomendando que seja continuada para que vocês
em último caso, vejam a gravação, recuperem a escuta fluente, né, depois. Então, eu vou seguir. Então, as brincadeiras tradicionais, se for pensar, hoje em dia é muito comum nessa crítica, porque a brincadeira não está mais na escola, aqueles jogos, né, as crianças não correm mais tanto, né, não fazem mais brincadeiras em grupo, não estão usando mais a criatividade. Tem até um aspecto mesmo que existe em relação a isso. Só que ficar só preso também, porque as brincadeiras tradicionais têm muito mais o uso do corpo, da vivência corporal, né, da integração social, desse contato com os outros, e muitas vezes até esse potencial como desenvolvimento da criatividade, porque você não tem os recursos, não tem brinquedos, não tem múltiplas possibilidades, mas você inventa a partir do que se tem. Né? Mas, ao mesmo tempo, uma oposição radical nega esse diálogo com o que está acontecendo no mundo hoje. Né? Então, não dá para negar que a tecnologia está aí, que ela faz parte, que a gente está cercado por esse mundo, né, da tecnologia. Então, não adianta descartar também. Então, esse diálogo é importante. Você saber valorizar aspectos dos dois, saber criticar também posturas extremas, né? Saber, pelo menos, ver aspectos positivos e negativos nas coisas para você formular seu caminho, né? Isso, enquanto educador, é fundamental. E a gente vive nesse dilema entre o novo e o tradicional. Inclusive com relação aos conteúdos. Se for pensar na formulação dos conteúdos, a gente também fica nessa. Será que eu estudar a história da Grécia Antiga vai me acrescentar em quê, né? Ou outros ficam presos na Grécia, naquele ensino histórico mais tradicional, linear, e não consideram outras perspectivas. Então, a gente está sempre querendo dialogar, na verdade, né? Com a inovação, com o modo de vida atual e as formas como já eram as coisas também, né? Tentando melhorar sempre. Então, isso na educação é constante, essa necessidade de pensar no diálogo novo e tradicional. Isso em relação ao repertório musical, por exemplo, também. E com a própria vida, os meios de viver, né? O homem está sempre entre essa inovação e essa manutenção. Melhorou, que bom. Então, mais uma vez eu falo, por esses aspectos todos aí que eu citei, essa questão do posicionamento de vocês enquanto educadores é fundamental mesmo, para guiar esse bom senso aí do que utilizar, do que não utilizar, para que eu estou fazendo isso. Então, esse questionamento constante assim é importantíssimo para a função de vocês mesmo, para vocês repensarem a prática de vocês, não só na profissão como na vida também. Então, falando especificamente das brincadeiras, né, a parte do planejamento propriamente eu vou deixar mesmo mais para focar na última semana, né? E ali não sei se vocês já deram uma olhada, na última página do livro, antes das referências, tem lá a relação das atividades e relacionando essa atividade tem relação com este fato do presente na teoria de tal educador, ou no trabalho de qual educador musical brasileiro. Então, está lá um guia. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Na atividade 1 e 2 do livro, por exemplo, a 1 é da voz expressiva, que vocês tiveram até a oportunidade de fazer na oficina, quando eu fui aí nos polos, né? Então, a gente fez uma atividade dessa, né, de brincar com a voz, né, e procurar formas diferentes de explorar a voz. E a gente também fez em alguns polos uma brincadeira do OIEPO, não sei se vocês lembram, que é a questão do gesto, né, de substituir. Você está cantando com gestos e você substitui de forma aditiva colocando silêncio, né, a pausa. Então, é como o jipe do padre fez um furo no pneu, que aí você faz o jipe do padre fez um furo no pneu.
e depois você vai colocando as pausas e continua com o gesto. O do pato fez um furo no pneu. Então, vai seguindo dessa forma. Então, o que acontece? Esses dois trabalhos, tem muito a ver com a questão do Orff mesmo, do Orff Wojciech, né? Porque, não sei se vocês lembram, mas o Wojciech foi aluno do Orff. O Orff que teve essas ideias, mas ele não elaborou um método expondo suas ideias. Então, quem sistematizou isso foi o Wojciech, a partir da experiência dele enquanto aluno, né? Então, por isso, Orff e Orff Wojciech. Então, o que essas duas atividades têm em comum? A questão do uso do corpo, né? Essa diferente forma, no caso da voz expressiva, de brincar com a voz, de explorar, e tem até um aspecto de improvisação também, e de experimentação. Então, o professor pode conduzir de forma a querer que os alunos pensem mais na questão da dramatização, então relacionar emoções, a fala com emoção, então brincar com isso, ou então só explorar as características da voz, então querer que eu fale mais agudo, mais grave, mais lento, mais rítmico, também dá para fazer essas coisas, né? E a segunda, do pausa-gesto, tem a questão do corpo, né? Que dá suporte para a continuação musical. Porque o que acontece? Quando eu faço do, fez um furo no pneu, quando eu vou aumentando as pausas, se perde a fluência musical, né? Então a música tem que estar onde? Na minha cabeça. Tem que desenvolver essa memória musical, esse ouvido interno, para eu continuar fazendo. E tem o suporte do gesto, que ajuda a manter a pulsação, a eu saber exatamente a hora que eu estou, né? Quando tira o som. Então, é uma coisa bem de desenvolver mesmo a memória musical e essa questão da afinação. Vocês, se viram a videoaula, devem ter ouvido na audioaula também eu comentando a respeito disso, né? De como é importante essa fluência, mas que ao mesmo tempo, sem ela, sem a interrupção, a música acontece na nossa cabeça. E às vezes a gente consegue realizar quase tão de forma real com esse ouvido interno quanto escutando. Então, a questão da afinação é muito esse controle mesmo, controle não, mas essa maturação mesmo, esse desenvolvimento do ouvido interno. Na atividade 3 e 14, a 3 é de alternância musical, que é essa que a gente fez na videoaula, no Marcha Soldado. E a 14 é a improvisação melódica. Então, as duas têm muita influência do Kodály, né, esse trabalho com voz. Essa de alternância musical, ele explora bastante isso. Então, a questão da voz mesmo, essa fluência musical que você vai separando em partes a música, você não canta ela inteira. Então, você tem que dominar aquela afinação através da memória e do ouvido interno. Então, outros elementos podem ser trabalhados, né? A questão da pausa, a questão da afinação, a questão do tempo musical, do ritmo correto, né? Sem o apoio dessa fluência. Então, outro elemento da improvisação melódica, eu começo lá brincando com a voz. Aí alguém continua. Então, o que forma essa coerência musical? Então, só de pensar sobre isso já é importante. Então, pode partir de uma atividade mais livre, né? E depois, isso aos poucos se conscientizando. Nossa, por que o dele ficou legal e o dele não ficou, né? Então, isso tem a ver realmente com a ideia de variação, a ideia de complementar o que o outro fez, de repetir um fragmento e depois mudar um pouquinho. Então, a questão temporal também entra como um elemento que pode funcionar como agregador, né, no sentido de manter a coerência. Quando a gente fez nas oficinas também aquela atividade dos sons, né, eu perguntei, agora ficou legal, agora não ficou. E dos fatores naquela atividade que dava coerência era equilibrar os timbres e as intensidades. Então, timbres que se pareciam ou não pareciam, e de que forma eles estavam sendo feitos, de forma a não encobrir um ao outro. Então, essa relação do todo, né?
Então, essa questão da coerência pode ser trabalhada em várias atividades, né, que envolvem improvisação. Aliás, envolve necessariamente. Na atividade 4, é uma atividade de pulsação musical, que é também parecida com uma que eu fiz na oficina com vocês. Então, você coloca a música e começa a sentir a música no corpo, você tenta expressar o tempo musical, ou então um compasso, então alguma coisa específica do ritmo ou do andamento. Ou ainda, eu posso tentar explorar de vocês, escutando uma música e fazendo movimentação, tentar explorar realmente a questão expressiva musical. Então, através dos gestos, você consegue expressar algo de forma parecida com o que foi escutado? Será? E geralmente tem relação, né? Então, uma coisa mais fluida, uma coisa mais cortada, uma coisa mais intensa, menos intensa, isso está na relação do movimento também com o corpo. Então, isso é muito da abordagem do Orff, bastante, do Dalcroze. Bastante a abordagem do Dalcroze, mas tem também a ver com o Orff, que também leva essa questão do corpo, né? Corporal, do vivenciar no corpo. A atividade 5 é uma atividade para diferenciar tempo e ritmo musical. Então, eu até em História da Música eu falei com vocês dessa confusão que existe normalmente, né? Entre tempo e ritmo. O tempo é aquilo que dá base, né? Quando você tem um tempo métrico, você consegue lá acompanhar a música e tá lá, constante. Agora, o que é o ritmo? É o que acontece entre, né, os tempos. Então, a forma que os sons se articulam dentro desse tempo. Então, lá na videoaula, essa parte não deu para colocar, mas enfim. Na Marcha Soldado, por exemplo, eu estou lá caminhando, ou então vocês vendo meu ombro aqui. Marcha Soldado. Então, eu estou marcando o tempo aqui. E se eu quiser marcar o ritmo, marcha soldado, cabeça de... Então, essa relação ritmo, então, é o que está na palma. E nesse caso aqui, a minha marcação de um lado para o outro é o tempo, né? Então, essa relação sentir no corpo melhora essa compreensão. Não adianta falar, tempo é a pulsação constante, aquela recorrência, e ritmo é a articulação que ocorre dentro dele. As definições nunca dão conta dessa experiência vivida no corpo, né? Então, pode até entender, mas sempre tem... vivenciar é diferente, né? Complementa a relação conceitual. Então, essa atividade 5, que tem a ver com Dalcroze e Orff. Atividade 6 do Kahneman também vocês puderam vivenciar. O Orff explora bastante, mas o Kodály, então, também. Atividade 7 já é uma mais complicada no sentido da programação do professor mesmo, né? Então, achar poesias que tenham, que explorem formas diferentes de lidar com o tempo é complicado. Então, boa noite, Marinalva. Aí tá melhor. Nova Tebas. Então, já é um pouco mais difícil em termos de planejamento, né? Mas é uma relação muito pouco explorada em salas de aula, em qualquer âmbito do ensino de música. Essa relação do tempo não métrico e amétrico. São como em músicas que eu passei para vocês em história também, principalmente em música moderna e contemporânea, que traz muito essa questão do rompimento com o tempo musical constante. Então, esse trabalho realmente ainda é muito pouco explorado, até nos cursos de graduação de música, eu diria. Mas é importante também porque faz parte de um contexto, do contexto que a gente vive, da relação do homem hoje com o tempo. Então, é interessante também. Já as atividades 9, 10 e 11, né, são em cima de histórias sonoras,
já tem uma questão mais de integração, no caso da história sonora, né? Você pode pegar uma história em quadrinhos sem fala, né? Ou desenhos em sequências e a partir deles fazer uma criação, um efeito sonoro. Então, é uma integração entre artes no sentido de que eu posso pegar uma manifestação artística para usar, criando um clima, fazendo a gente se transportar para aquele contexto e conseguir criar a partir daquilo em outra linguagem artística. As atividades de improvisação, a 12, 13, 15, 17, também são muito importantes. A questão que eu falei da participação ativa do aluno, dele começar a ver a questão da coerência musical. E o professor pode direcionar de forma a explorar determinado aspecto musical, de acordo com o interesse dele. E tem a ver muito com ORF, tem a ver muito com... vocês vão ver a referência do passo, né, do método passo, que eu coloquei também lá para vocês darem uma olhadinha, a questão do corpo, né. A atividade 16 também já é mais técnica, que prevê realmente os graus escalares no xilofone humano. Então, envolve a questão de concepção de escala musical, escalas musicais, né. Então, você trabalha no xilofone, ou então na amarelinha também acontece isso. No jogo da amarelinha, não lembro qual atividade. Que você tem que saber as relações musicais, a formação de escala, relação intervalar, como soa do dó para o mi. Então, você é uma terça maior, então eu tenho que... vou treinar aquela afinação dentro daquele contexto, então é mais técnico mesmo. E as últimas atividades desse segundo capítulo, a 18, 19 e 20, sobre a origem da música, a poesia concreta e a criação sonoro-gestual, tem a ver também com essa integração de arte, com a relação do homem com o meio, com o espaço, com a sua realidade, né? Então, integra realmente essa parte expressiva musical, a parte também da realidade, do contexto, essa questão da criação, né, que é tão importante. Então, gente, na verdade, eu quis mais expor hoje aqui, é bem corrido, né? Mas eu espero que tenha dado para discutir alguns pontos do livro que merecem um destaque, assim, para embasar, tentar localizar vocês melhor e compreender o percurso da disciplina. Eu espero que tenha ajudado. Eu acho que agora é só mesmo a questão da atividade de vocês, né? Tá tudo... Aliás, eu vou abrir antes para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Se ninguém tiver uma dúvida, eu posso passar diretamente para a atividade. Bem, eu já vou falando, se vocês tiverem perguntas, aí coloquem depois. Atividade, então, que eu gostaria que vocês realizassem nos polos, e para quem não está, eu depois falo, então. Mas para quem está no polo, também está individual, só que a diferença é que nos polos vai ser em grupos, e para quem está em casa vai ter que ser individual, né? Então, vai ser uma brincadeira que vocês vão ter que fazer, inspiradas ou em alguma brincadeira que vocês conheçam já, alguma brincadeira tradicional, ou alguma do livro, ou alguma da videoaula que vocês tenham visto, ou algum vídeo que vocês tenham visto. Mas eu não quero exatamente que vocês só reproduzam a atividade. Eu vou querer que vocês peguem essa atividade, demonstrem para os colegas e depois apresentem uma adaptação dessa atividade. Então, como lá naquela atividade da voz expressiva, por exemplo, eu podia só pegar uma frase qualquer
O resto do pessoal está escutando? Sem ser o pessoal da Lapa? O Herê tá ok. Bem, eu vou ter que passar a atividade, mas de qualquer maneira, se não conseguirem realizar, vocês podem... Eu vou dar um prazo até domingo, no final da semana também, né? No final dessa semana, para vocês realizarem. Então é o seguinte, vocês vão ter que pegar essa atividade que vocês podem copiar de algum lugar que vocês... alguma referência, e vão ter que adaptar elas, tipo aquela da voz expressiva. Aí eu pego uma frase conhecida. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, pronto. Então eu posso falar ou posso propor uma atividade que só envolva o falar diferente, como na atividade 1 do livro. Então, a atividade 1 foi essa proposta. Cada um vai falar de duas formas diferentes. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Brincando com a voz, ou fazendo triste e feliz. Depois eu coloco assim. Só um instantinho. Que o pessoal da Lapa não está escutando. Então, vocês vão ter que pegar essa atividade, por exemplo, que está pronta, e propor outras possibilidades para essa brincadeira. Que aí seria tipo uma adaptação, é aquela música do Limão que eu fiz com vocês nos polos, que a gente cantava uma música, ia passando a bola, e quando parasse, na mão de quem parasse, a pessoa teria que fazer uma voz expressiva. Então, esse é um tipo de adaptação. Então, eu quero que vocês façam exatamente isso, que vocês descrevam uma atividade que já existe e façam uma adaptação pensando em alguma coisa musical para ser trabalhada. Então, é basicamente isso. Vocês dos polos podem dividir em grupos, né? 4 ou 5 pessoas, aí os tutores vêm. E depois vocês postam por escrito o resultado. Não precisam postar resultados diferentes, quem fizer em grupo aí nos polos. Vocês só escrevem em conjunto e todos mandam pelo seu login, né? Já os que estão em casa, né, fazem de forma individual mesmo, é só descrever a atividade, descrever a adaptação que vocês fizeram para trabalhar com alguma coisa musical. Então, é basicamente isso. Vocês vão ter até o final dessa semana, até domingo, né, dessa segunda semana de aula, até domingo, 11h55 da noite. Tá entendido? Eu sugiro 4 ou 5 pessoas. Aí vocês, tutores, podem verificar aí de acordo com a quantidade de pessoas que tem no polo, mas eu sugiro 4 ou 5, mais que isso fica complicado. Entendido também, então, Prudentópolis, Pinhão. A atividade pode ser a mesma para as 4 pessoas, desde que estejam no polo, né? Quem está em casa faz individual. Mas vocês fazem a mesma atividade, escrevem, podem fazer aí, já escrever, e vocês, mas postem as mesmas, né? Os tutores, por favor, só anotem quem estava presente, né? Para saber que vão estar iguais as atividades desses grupos, né? Pode ser a mesma. Então, explicado? Alguma outra pergunta, alguma dúvida? Pessoal da Lapa, depois dá uma olhada lá que eu vou pedir para postar.
Eu escrevi a atividade dele com Uhum. Pois é que eu não postei, vai ter que postar. Aí eu te passo, você põe pra mim? A gente põe ali, né? Pessoal de Nova Tebas, tá escutando? Tá todo mundo ok aí? Ah, então tá bom. Então, se não tem nenhuma dúvida, a gente encerra aqui, então. Queria desejar bom trabalho para vocês. Qualquer coisa, Pinhão está digitando. Mas, de qualquer forma, eu vou postar agora para o pessoal da Lapa, principalmente, né, que perdeu a conexão. Então, eu vou postar com a Karen agora a atividade para vocês poderem ver. Boa noite, pessoal. Então, tudo certo aí no Pinhão também? Boa noite para todos e bom trabalho, então. Pode desligar, né?